meu irmão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que hoje seja um dia de vitórias na sua vida. Que você não desista dessa fé. Que você possa a cada dia mais e mais conhecer de Deus, mais e mais buscar da sua justiça, mais e mais ter prazer na lei do Senhor. Vamos aqui fazer uma comparação para a meditação, antes de falarmos um pouquinho a respeito de um personagem interessante aqui na palavra do Senhor. Que quando nós estamos em sala de aula, no sistema de ensino e aprendizagem aqui no nosso país, nós sabemos que nós procuramos fazer todos os graus de ensino, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até pós-doutorado, mestrado, para que possamos adquirir o quê? Adquirir conhecimento. Não é verdade? Mas quando você está ali cheio, repleto, você está envolto, a sua mente totalmente ocupada de um determinado conhecimento ou de vários conhecimentos, porque a mente assim pode, porque realmente o ser humano é algo maravilhoso criado por Deus. Nós entendemos que você então, com essa capacidade, você então faz o que com ela? Você a retém para si? Aí em vão estudou para quê? Você se dedicou para quê? Você foi às cadeiras universitárias do ensino médio e fundamental para quê? Só simplesmente para você falar, eu tenho um título, eu fiz isso, fiz aquilo. Todo o ensino é proveitoso para o quê? Para que você possa, além da sua edificação, além do seu próprio conhecimento, para que você possa então praticar aquilo do qual você buscou o conhecimento. Então, se o engenheiro estudou engenharia por 4 ou 5 anos, é muito importante que ele busque a prática e o exercício da engenharia. Se um pedagogo que tem o intuito de ser professor, ele formou-se em pedagogia por 4 anos, ele tem que ter o desejo no coração de passar ao trem o conhecimento do qual ele aprendeu. Por quê? Ali é a somatória da vontade volitiva das pessoas, relacionada com o dom da pessoa, as afinidades da pessoa, que levou essa pessoa, até por testemunhos familiares, por parentes, enfim, levou ele o desejo de buscar afinar-se, aprofundar-se num determinado conhecimento, tanto na área de humanas, na área de exatas, enfim, de ciências sociais ou naturais, para que ele pudesse então conhecer mais daquilo que ele objetivava. Não é assim? Todos nós fazemos isso. Mas olha que tristeza, você então começa com esse intuito e depois você não exerce esse intuito, depois você não pratica esse intuito, depois você não coloca realmente em exercício, efetivamente, tudo aquilo que você aprendeu. Você vai ficar estagnado, você vai deixar de conhecer as técnicas ali apresentadas, a mente passa a ficar, como é que se fala? A ficar limitada, a encolher no sentido ilustrativo. Por quê? Porque você não está aperfeiçoando o seu conhecimento. Então, nós precisamos, até o dia que o Senhor nos recolher, sempre buscarmos mais e mais do conhecimento, em todos os sentidos. Porque se assim não fizermos, para que vale todo aquele esforço? Nós somos o que? Coroa da criação de Deus. O nosso maior conhecimento é a palavra do Senhor. Então nós precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Por que você então vai na escola bíblica dominical, fica sentado lá 45 minutos, e durante a semana estudou aquela revistinha maçante e costumeira, engessada, mas enfim, está buscando aquele conhecimento, e chega em casa você não pratica, chega no vizinho você não fala de Cristo, chega na rua você não testemunha do amor de Deus, chega na igreja você não exerce o ministério, você simplesmente guardou o conhecimento para si e acha que você está repleto, cheio na plenitude do Espírito Santo. Você até pode estar, mas quão mais você vai se edificar quando você praticar, entrar no pragmatismo da palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler algo a respeito de um leproso. Um leproso é uma doença
terrível. E Deus, assim, no livro de Levíticos, coloca algo a respeito do trato com aquele que foi acometido dessa enfermidade lepra. Eu estarei lendo em Levíticos, no capítulo 13, 2 versículos e talvez mais 2 à frente, para chegar aonde o Espírito Santo tem colocado no meu coração, para que você feche o entendimento a respeito da prática na essência do Evangelho. Então, em Levíticos capítulo 13, diz assim: as leis acerca da praga e da lepra. São vários versículos, lerei apenas alguns. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver, é claro aqui, homem ou mulher, na pele de sua carne inchação ou pústula, grava bem, quando o ser humano, quando alguém do povo de Israel tiver inchação, olha os sintomas da lepra: inchação na carne, pústulas, pústulas ou manchas lustrosas na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. Está dizendo aqui, é praga de lepra, tá? Doença pesada. E o sacerdote o examinará, olha só, e ele, constatando que é praga de lepra, vai declarar aquele homem ou aquela mulher por imundo. Olha só, é realmente uma coisa triste. A pessoa, então, sendo acometida dessa enfermidade, ela seria declarada imundo. E a sociedade ao envolto saberá dessa declaração, e ele então estará numa situação constrangedora e será tirado do povo de Israel, do arraial do povo de Deus, e colocado à margem da sociedade. Olha só o que acontece com essa praga. Pois bem, então em Levíticos capítulo 13 ainda, nos diz o seguinte: também as vestes do leproso, as roupas do leproso, e quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e chamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo. Esta habitará só. Olha, além de ser chamada imundo, além de estar cometido de uma doença terrível, considerada uma praga, habitará só, será separado do povo de Israel, e a sua habitação será fora do arraial, fora das tribos, das 12 tribos de Israel. O homem totalmente ali fora da sociedade. Pois bem, quantos analogicamente ou comparativamente encontram-se assim nos nossos dias? Lembra-se quando surgiu a AIDS? Olha que situação aqueles aidéticos passaram. Grandes constrangimentos eram colocados à margem da sociedade. Hoje isso melhorou bastante. Mas pode ter certeza que se alguém souber que fulano tem AIDS, ele vai te dizer que ele sofre ali alguma discriminação nesse sentido. Mas Jesus, na sua excelência, Jesus ensinava e praticava, ensinava e praticava. Jesus é o mestre do ensino e da aprendizagem. Jesus tinha o conhecimento, mas ele não guardava para si, ele praticava. Jesus era ousado, era intrépido. Jesus realmente estava em ação. A excelência do pedagogo Jesus Cristo. Olha só então, no Evangelho de Mateus, deixe-me ver aqui, versículo 4, deixa eu pegar aqui, capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Então Jesus sempre estava peregrinando, ensinando as boas novas. Ensinando é transmitir algo a alguém, e ele transmitia a respeito das boas novas do reino, a notícia boa. Aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, teria acesso à vida eterna, à salvação, seria liberto. E durante 3 anos de ministério, incessantemente Jesus
ensinava e pregava, ensinava e pregava, ensinava e pregava. Tanto na Galileia, quanto em Jerusalém, quanto em Pérea, em Decápolis, Jesus incessantemente ele era um peregrino da pregação das boas novas. Então, no capítulo 5 começa como se fosse a constituição do Novo Testamento. Jesus fala de vários assuntos, mas ele começa no versículo 1 falando o seguinte, capítulo 5 de Mateus, versículo 1, meu querido irmão, preste atenção. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então aqui está dizendo o quê? Que o Mestre, o Todo-Poderoso, o perfeito Filho de Deus, meu amado, preste atenção, vendo a multidão. Por que ele viu a multidão? Porque ele estava constantemente exercendo o pragmatismo do Evangelho. Ele estava pregando e ensinando, e o impacto social em Israel era demasiadamente imensurável. E aqui, não diferente, Jesus, no início do Sermão da Montanha, ele então, vendo a multidão, não é um grupo de pessoas, a multidão, o que ele fez? Ele falou, já ensinei bastante, não vou dar continuidade não, eu vou tirar um cochilo, eu vou puxar um ronquinho, ou eu vou fazer um lanchinho, enfim, eu vou zarpar fora que eu estou cansado. Não, ele, mesmo cansado, ele aqui fez o maior dos sermões de todo o Novo Testamento. Jesus vendo então a multidão. Quem é a multidão? Aqueles carentes de ouvir as boas novas, aquele carente de ouvir a respeito da palavra de Deus. Na tua vida, quem é a multidão? A multidão é tua mãe, é o teu pai, são os teus irmãos, os teus vizinhos, as pessoas nas ruas, no teu emprego, no teu estudo, no teu namorado ou namorada, o teu noivo. Enfim, as multidões são todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, que não conhecem que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você para dar acesso à vida eterna. As multidões estão aí, batendo em nossas portas, e eu lhe digo, nós estamos com conhecimento que absorvemos com a leitura da palavra de Deus, através de uma escola de profetas, através de uma escola dominical, através de uma faculdade teológica, através de mestrados teológicos e doutorados, mas o que estamos fazendo com esse conhecimento? Aqui Jesus, com conhecimento vindo da divindade eterna, porque Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo, vem da multidão, ele fez o que? Ele subiu ao monte. Olha a estratégia pedagógica. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, que são o que? Alunos. Os discípulos são o que? Alunos, pastoretos, é isso mesmo. E depois chegaram ao apostolado. Então, Jesus o professor, Jesus o pedagogo, Jesus o mestre, passou então com o seu pool ali em volta de discípulos, ensinando-os para dar prosseguimento, assim que Jesus então completasse o seu ministério, com a sua morte, ressurreição, ascensão, e mandando-nos o Espírito Santo de Deus. E esses discípulos eram alunos de Jesus, mas alunos para quando Jesus então fosse levado aos céus, ficasse de braços cruzados? Não, trabalho, propagação. E no caso do Evangelho, perseguição, morte, né? Enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. E assim, esses 12, com exceção de Judas Iscariotes que o traiu, mas aí veio o sucessor, apóstolo Paulo foi o maior missionário na propagação do ensino da palavra de Deus, fundador de igrejas. Essas tarefas foram levadas por esses homens avante, e não só por eles. Quando você aceita Jesus como Salvador, é nossa obrigação de olharmos para as multidões que estão ao nosso redor. Como nós já falamos, quem é que está ao seu redor? Quantas vezes você tem falado de Cristo? Você está com medo de quê? Se você estudou, se você aprendeu, se o mestre te consagrou e te deu o diploma de bacharel em boas novas do Evangelho. Abra teu olho, não guarda a bênção só para você. Não seja igual ao mar morto que só recebe e não passa. Passe ao trem, seja ousado, seja intrépido, seja confiante. Aquilo que aprendesses, ensinem ao trem. Faça alunos,
para que esses na posteridade possam falar a outras pessoas, a outras multidões. E aí, em Mateus capítulo 5:1, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, abrindo a sua boca. É claro, o ensino tem várias formas, a principal delas, abrindo a sua boca. Quantas vezes você tem aberto a sua boca para falar de Cristo às pessoas? Fale por você, não fale por outrem, fale com ousadia, seja intrépido, seja corajoso. Jesus aqui abriu a sua boca. E como está a sua boca para falar das boas novas de Cristo? Quantas pessoas você tem falado de Cristo nessa semana? Como é que está o pragmatismo do seu conhecimento? Não guarde só para ti, que você passe ao trem, forme outros líderes, senão você vai cair na doença eclesiástica. O que é isso? Você falece e não tem um substituto, aí fica ruim, né? Pois bem, aqui está dizendo que passou a ensinar, mas no versículo 1 diz que ele subiu ao monte. No início dessa pregação do Sermão do Monte, a constituição do Novo Testamento, Jesus subiu ao monte e as multidões ali, eu imagino como se fosse uma ilha, de uma maneira ilustrativa, Jesus e os seus discípulos lá em cima e uma multidão como se fosse um mar de pessoas. Você consegue visualizar isso? Pois bem, aí Jesus fala de vários assuntos e ele termina no final do capítulo 7, que vai até o versículo 29, ele termina praticamente, mas ele vai concluir no capítulo 8. Tem um episódio que vai de encontro com aquele texto de Levíticos capítulo 13 a respeito da lepra, da praga, daquele que é chamado de imundo, e é colocado à margem do arraial das tribos de Israel, porque realmente ele poderia propagar o contágio de lepra. Declarado leproso, imundo. Vamos agora no próprio Evangelho de Mateus capítulo 8, lembra que capítulo 5:1, Jesus subiu ao monte e abriu a boca para continuar ensinando. Agora no capítulo 8, versículo 1, diz assim, e descendo ele do monte, então lá ele subiu, aqui ele desceu. Você acha que Jesus parou? Não parou, filho. Jesus é uma máquina de propagação do Evangelho, de disseminação do Evangelho. Ele em tempo e fora de tempo, falando, ensinando e tocando e fazendo as curas e milagres maravilhosos. Saia da inércia, saia da preguiça, toma posse da unção de Deus e olhe para frente, siga e pratique aquilo que aprendestes. Então, capítulo 8, versículo 1, Jesus desce do monte, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, continuou seguindo, porque é perfeito Filho de Deus, o grande pedagogo, o grande professor. Agora começa um episódio. Então Jesus desceu do monte e as multidões continuaram seguindo. Mas preste atenção que Jesus, além dos seus discípulos, ele pregou às multidões com autoridade. E ele falou de vários assuntos. E o principal dele é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Será que essas multidões, sendo receptores desse professor maravilhoso, eterno e transcendental, será que eles ouviram e entenderam a mensagem? Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, que leem a palavra, mas não deixam o Espírito Santo fazer com que a compreensão, através da iluminação, seja eficaz na vida daquela pessoa. Mas aqui acontece que ele desceu do monte, as multidões o seguiram. Versículo 2, olha só, hein? E eis que veio um leproso, veio do verbo vir, aqui está no sentido de ação. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu imagino, como nós já lemos ali no capítulo 3 de Levíticos, aquele que era chamado de imundo, doença, praga de lepra, tirado do arraial por causa do contágio. Essa multidão vem desse leproso lá atrás chegando, com pústulas, com os dedos caídos, com a roupa toda rasgada, enfim, as pessoas com certeza, mesmo ouvindo o mestre, lá no comecinho da multidão: sai daí, imundo, vai para lá, imundo, sobe daqui, seu imundo, volta para as cavernas, imundo. Mas este homem, mesmo na dor,
mesmo na humilhação, mesmo no constrangimento, ele não abriu mão de buscar a bênção dele. Por quê? Porque com certeza, mesmo lá na última fila da multidão, no sentido ilustrativo, ele entendeu que ali, aquele professor maravilhoso, o maior dos pedagogos, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, estava dizendo para ele: olha, tenha fé que a bênção vem sobre a tua vida. Aquele leproso aprendeu. Aí eu te digo, a multidão, será que aprendeu? Imagina eu que começaram a abrir como se fosse o mar vermelho para não serem contagiados. Olha só, ao invés de exercer a fé, de abraçar o leproso e crer no poder de Jesus, que o contágio não viria para aquele que o abraçasse, afastaram-se, com certeza afastaram-se. Mas ele teve ousadia de ter com Jesus, e diz assim o 2: e eis que veio um leproso e o adorou. Não está trazendo uma reflexão que alguns da multidão adorou Jesus, mas aquele que menos esperavam foi o que foi ter com Jesus para adorá-lo em espírito e em verdade, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele foi ter com Jesus, ele foi ter com aquele que realmente resolve o problema, ele foi ter com aquele que criou os céus e a terra e o homem como coroa da criação. Senhor, se quiseres, ele condicionou a vontade absoluta de Deus. Se quiseres, pode tornar-me limpo, porque Jesus é onipotente, o Todo-Poderoso. E Jesus, versículo 3, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado de sua lepra. Aleluia, glória a Deus. Agora, esse homem curado, ele foi então, conforme diz Levíticos, apresentar-se ao sacerdote para o declarar como não imundo mais, e voltar ao seio da sua família, e no seio da sua tribo, e no arraial do povo de Israel. Ele recebeu a bênção. Eu te digo, eu tenho certeza absoluta que a alegria desse homem foi tamanha, quando reconheceu o poder de Cristo na sua vida, que ele então quis mais e mais de Cristo. Eu geralmente canto esse estribilho: mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Aí vem: mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Querer mais de Cristo é mais para si, para edificar a sua casa e para propagar, mais para si, para a edificação da sua vida, do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus vizinhos, e propagar. Pragmatismo, exercício, disseminação, evangelismo é o ministério. Tocar nas pessoas, sair da conchinha, ir fazer a obra, exercer aquilo que Deus te ensinou para aqueles que precisam, que mal sabem que Jesus já veio pela primeira vez e estará vindo pela segunda vez. Pense nisso. Olha aqui, aquela multidão não exerceu aquilo que aprenderam. É esse aqui o ponto áureo da mensagem. Ouviram o sermão do monte, a constituição do Novo Testamento, vinda da excelência de Jesus como o maior dos pregadores e pedagogos que realmente possa existir no mundo e eternamente, mas não praticaram com aquele leproso o amor que deveria. Então, que possamos analisar. Agora, você então, como professor, quando você ensina, a expectativa é que tenha um receptor que queira essa bênção e que passe ao trem. Mas tem aqueles que não querem ir na escola, tem aqueles que não querem desempenhar um papel, tem aqueles que ficam naquela geração de nem estuda, nem trabalha, não faz nada. Aí a Bíblia fala que o preguiçoso muito almeja e nada consegue. Por quê? Porque vive de braço cruzado. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Por quê? Porque a formiga trabalha, ela busca, ela tem vontade, ela tem determinação, porque Cristo é a nossa força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós precisamos com ousadia
no nosso trabalho, no nosso relacionamento, aonde quer que a planta dos nossos pés pisarem, assim como Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1, abrir a nossa boca para falar às pessoas de Cristo, colocar a nossa vida no ministério do Senhor Jesus, ir e fazer discípulos, ir e fazer discípulos. Quantos discípulos você tem feito a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador? Só quer bênção material, só quer um conforto espiritual. Saia do saleiro, saia das portas da igreja, saia da tua casa, fale mais de Cristo, fale mais de Cristo. E quando ouvir de Jesus, não seja como essa multidão que se apartou, exerça e confie no Senhor Jesus, amém? Que Deus possa realmente abençoar a tua vida, que você possa ter vistas para outrem, e que todo conhecimento que você tiver dentro da palavra do Senhor, e também aqueles que você constituiu através do ensino secular que Ele trouxe uma profissão, que você possa entender que nessas duas situações, e primordialmente aquela que dá a vida eterna, que você possa pregar em tempo e fora de tempo, amém? Que Deus abençoe essa vida poderosamente. Glória a Deus por essa reflexão em relação ao pragmatismo e exercício da fé para com outrem. Se você sentiu no seu coração, vai lá naquele joinha, dá um like ali, se inscreva no nosso canal, e que você possa então receber novas notificações através do sininho. Plim, plim, plim. Toque naquele sininho lá, tá bom? Que Deus te dê um dia maravilhoso, e que tudo aquilo que você aprendeu, fale ao trem, a alguém, não guarde para si. E você vai ver que o seu ensino absorvido vai se completar com pragmatismo. Ensino, prática. Prática, ensino. Que Deus abençoe a sua vida.